Saudações, amigos e irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós daremos continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo sobre o livro de Provérbios, os aspectos práticos do livro de Provérbios. Nós estamos usando um livreto que é a base da nossa discussão, chamado Um Guia para Viver Bem. Esse livreto, ele, através de uma série de lições, ele nos coloca a meditar e a questionar alguns aspectos práticos dentro do livro de Provérbios. Hoje, nós estaremos estudando a lição número 6. A lição número 6, ela fala sobre um tema interessante e, ao mesmo tempo, perturbador. Existem dois assuntos que, normalmente, no meio cristão, geram um certo desconforto para ser estudado. Esses assuntos são dinheiro e sexo. Quando nós falamos sobre esses dois assuntos, existe normalmente, na maioria das pessoas, uma bandeira vermelha levantada, um desconforto gerado. Pois é, no dia de hoje nós vamos falar sobre um desses assuntos, com o nome de lascívia. Lascívia é o título da lição de hoje e é um termo que aparece repetidamente na Bíblia, cujo significado e as implicações disso, sobretudo à luz da Bíblia e especialmente do livro de Provérbios, é o objeto de estudo no dia de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que nós temos de podermos dedicar tempo para estudarmos um pouco mais da sua revelação para conosco. Que teu Espírito tenha livre trânsito, livre acesso aos corações de cada um de nós, a começar por mim, para que a tua vontade e a tua verdade seja estabelecida, seja esclarecida e traga mudança de vida para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, eu gostaria de chamar a atenção que o texto básico da nossa lição de hoje está no capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 20, descendo até o capítulo 7, lá no verso 27. É um texto um tanto longo, mas bastante interessante, onde se desenvolve o tema da lascívia. Lascívia é a tradução da palavra grega asseia, que é usado em muitos textos, em diversos contextos dentro do Novo Testamento. Lembra, é palavra grega, por ser uma palavra grega, ela aparece no Novo Testamento. Não aparece no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele não foi escrito originalmente em grego. Mas o Novo Testamento, sim. Nós podemos localizar essa mesma palavra em diversos textos do Novo Testamento, mas provavelmente entre os mais conhecidos está em Marcos 7, 21 a 22, em Gálatas 5, 19, em Efésios 4, 17 a 19 e algumas outras passagens. Todavia, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, esta palavra foi utilizada em diversos contextos envolvendo o Antigo Testamento, o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, mas que nesse terceiro século antes de Cristo era, obviamente, os escritos sagrados judeus, pura e simplesmente,
cuja tradução nós conhecemos como o nome de Septuaginta. E é sobre esta tradução que ela foi trazida para o contexto do Novo Testamento. Jesus Cristo utilizou essa tradução na sua palavra, e é sobre ela que até hoje toda a cristandade baseia o seu conhecimento e a transmissão dessa informação. O texto original, normalmente em hebraico, obviamente ele também é utilizado, mas a Septuaginta sempre foi uma espécie de guia de utilização, de interpretação de todo o Antigo Testamento na cristandade, mas alerto que também no meio judeu a Septuaginta sempre foi utilizado como uma referência importante em todas as interpretações bíblicas. O primeiro ponto, como eu disse, é deixar claro que esse tema é um tema que normalmente é um tema inconveniente, é um tema que é um tanto perturbador. E seria interessante a gente entender por quê. A questão da sexualidade humana, e em particular a lascívia é o uso exagerado ou inadequado da sexualidade. Essa é a origem e o significado dessa palavra. E é interessante um questionamento que para mim me parece bastante razoável, que a Bíblia tem que nos ensinar sobre a nossa sexualidade. Parece uma pergunta absolutamente razoável. Mas eu gostaria de lembrar a todos alguns pontos que me parecem muito importantes e que às vezes nós esquecemos. Ao mesmo tempo que nós entendemos que a sexualidade é algo muito pessoal e ligado com o nosso próprio corpo, nós ignoramos um ponto extremamente importante sobre isso, que é sobre quem é o dono deste corpo. Sou eu que sou o dono? Sim, nós nascemos como donos de nossos próprios corpos. Nós nascemos com esse direito de dizer o que fazemos, o que deixamos de fazer. Todavia, todo aquele que um dia se entregou a Jesus, olha a palavra, se entregou a Jesus, ele deu a sua vontade, deu o seu próprio corpo em contrapartida. Porque Deus habita em nós a partir desse momento. A partir desse momento que nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós disponibilizamos nosso corpo para ser morada do próprio Deus, através do Espírito Santo. Nós dizemos, Senhor, toma o meu corpo, toma a minha vida e faze-a como a tua vontade. Portanto, este corpo deixa de ser nosso e passa a ser de Deus. Portanto, todo aquele que abraçou a Jesus Cristo como seu Salvador em algum momento da sua vida, não tem mais um corpo. Esse corpo é de Deus. E nós somos apenas mordomos, que é a palavra bonita para dizer administradores deste corpo, enquanto Deus nos der a graça da vida aqui na terra. Assim sendo, como Deus é o dono desse corpo, quem é que diz, quem é que tem que contar o que tem que ser feito ou deixar de ser feito com esse corpo que é de Deus? A resposta a essa pergunta retórica é simples, o próprio Deus. Portanto, é o dono do corpo que eu estou administrando, é que conta para nós como nós devemos tomar conta deste corpo que não é mais nosso, mas que nós voluntariamente, lembra daquela passagem? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Pois é, este corpo nós demos a Deus.
Da mesma forma que se eu emprestar para você um carro, eu emprestei o meu carro para você. Você vai dirigir, vai para cá, para lá, tal. Mas eu dou a determinação para você. Você fala assim, olha, esse carro meu, eu gostaria o seguinte, se você for reabastecer, só use gasolina. Não ponha álcool nesse carro. Você fala, pô, mas que besteira. O carro é flex, funciona tão bem com gasolina ou álcool. Mas eu sou dono do carro e eu estou emprestando para você. Quando você chegar no posto de gasolina, ainda que você ache, puxa, podia ser álcool, né? Mas você tem a obrigação moral de colocar gasolina porque foi essa a condição que eu emprestei o meu carro para você. É assim com os nossos corpos, que não é mais nosso, mas de Deus. Dentro desse contexto, eu gostaria de considerar com vocês dois aspectos que eu acho importantes, que é a artimanha da sedução, ou seja, a tentação de fazermos aquilo que nos dá na cabeça e esquecermos que estamos administrando um corpo que nós demos para Deus, e os conselhos do Senhor, justamente para contrabalançar esse desafio que nós temos. Vamos ver então as artimanhas da sedução, como se chama. O que é a sedução, basicamente? A gente pode encontrar diversas definições e variações sobre o conceito de sedução, mas basicamente a sedução envolve todo um cenário, todo um ambiente, todo um conjunto de ações para convencer alguém sobre algo. Isso é sedução. Ainda que eu ache que aquilo é inadequado, ainda que eu ache que aquilo é impossível, ainda que eu ache que não vale a pena, o processo de sedução é justamente criar elementos para que eu questione isso e acabe achando que isso é razoável, que isso pode ser feito, que é viável e que eventualmente é bom para mim. Então, a primeira chamada de atenção de Deus para nós é justamente entendermos quais são as artimanhas da sedução para tentar nos levar a esse aspecto onde nós ignoramos a vontade daquele que hoje tem o nosso corpo porque nós demos para ele. Nós ignoramos, no caso do exemplo do carro, que eu falei para você que eu queria que colocasse só gasolina. Então, a sedução consiste em tentar te convencer que, apesar do dono ter falado para você colocar só gasolina, álcool é a mesma coisa. Não vai fazer diferença nenhuma. Perceberam? Bom, quais são esses mecanismos de sedução? Eu acho interessante que em Efésios 4:29, ele chama muita atenção para um aspecto que às vezes a gente ignora, que é a conversa sedutora. O papinho. Oh, veja bem, lembram como foi que o inimigo convenceu Eva? Foi com uma conversa. Foi com uma conversa inadequada. Que logo que começou esta conversa, Eva percebeu, esse cara está com má intenção. Mas ela se deixou levar, ela ficou lá. E a conversa evoluiu até levá-la a fazer algo que originalmente ela não estava considerando fazer. A conversa, meus irmãos, ela é extremamente edificante e pode ser tremendamente destruidora. O poder da conversa é muito alto. Para vocês terem uma ideia, muito das técnicas de sedução são feitas através da conversa direto entre pessoas e através de leituras. Sim, leituras inadequadas
vão levar pessoas a serem convencidas de coisas erradas serem aceitáveis. E esse é o primeiro cuidado que nós deveríamos ter. O segundo cuidado que nós deveríamos ter, que entra nas artimanhas da sedução, como eu disse, é os olhares, os comportamentos condenáveis. Quais são esses comportamentos condenáveis dentro do contexto da sedução? Vai desde olhares maliciosos, que isso é muito comum, a maneira com que você olha, a maneira com que você sugere, né? Passando por vestimentas provocantes, tanto do lado masculino como feminino. Isso leva, principalmente considerando o contexto cultural, ele leva a certas insinuações que podem levar a este processo de sedução ter sucesso. As vestimentas, meus irmãos, é um aspecto importante dentro das nossas vidas, sempre considerando os contextos sociais e culturais que nós estamos vivendo. Naturalmente, o que, do ponto de vista de vestimenta, pode ser algo provocante aqui em São Paulo no dia de hoje, é algo absolutamente irrelevante numa tribo da Amazônia, por exemplo, ou do interior do Tibete, é algo completamente inaceitável. Enfim, ele tem a ver muito com o contexto cultural também. Todavia, é importante que tenhamos claro que o nosso código de vestimenta, ele faz parte das artimanhas de sedução quando utilizados de maneira inadequada ou no contexto errado. Outra coisa, eu acho interessante que em Provérbios 7:5, ele fala bastante disso, deixa de maneira bem clara, são elogios lisonjeiros. Ou seja, você vai lá, mas puxa vida, principalmente na cultura nos Estados Unidos, existem alguns conceitos populares que, infelizmente, fazem com que as pessoas tropecem com muita facilidade. Existe no contexto cultural a história de que eu mereço. Não, mas eu mereço isso. Ah, eu mereço tal coisa. E é interessante que muitas vezes nós caímos na tentação, neste processo de sedução, por esses elogios. Não, mas você é uma pessoa tão bonita como você, merece mais do que isso. Você merece mais do que isso. Levando a caminhos onde você originalmente não tinha considerado caminhar. O que Provérbios 7:5 ele bate é justamente isso. E, de novo, não deveríamos esquecer o que é chamado de o quadro completo. Qual é o quadro completo? Que este corpo não é meu, eu dei para Deus. Outro, insinuações perniciosas. Provérbios 7:16-18, vai bater nisso. Que é, de novo, uma variação deste elogio, desses elogios dizendo sobre, mas você é tanto, você merece mais. Essas insinuações, elas funcionam como complemento a esses elogios, colocando desafios. Mas por que você não vai por esse caminho? Por quê? Por quê? E a resposta que nós esquecemos de dar na maioria das vezes é muito simples. Porque não é isso que o dono do corpo está querendo. Não é isso que Deus quer de mim. E como nós ignoramos essa parte, fala, puxa vida, não
Até que tem sentido. Por que não? Outra coisa são os convites tentadores. E em Provérbios 7, 14 e de 21 a 23, ele vai falar sobre isso, sobre esses convites tentadores, onde as oportunidades são geradas. São apresentadas oportunidades. Olha, veja bem, já até comprei a entrada. É só você ir. Veja, já disse que você vai. Olha, já arranjei companhias que nos ajudarão nisso. E esse tipo de instrumento, justamente quando combinados com estes, geram as artimanhas da sedução. Geram justamente esse desconforto de que nós passamos a questionar por que não? E se não temos claro a resposta, nós acabamos caindo nisso. Se nós não temos claro que este corpo não é meu, mas é de Deus, e que eu sou o mordomo deste corpo, mas eu cegamente acho que eu sou o dono, que eu tudo posso, que eu sou totalmente livre para fazer o que me dá na teia, o que acontece? Eu caio nessas artimanhas de sedução. Eu acho interessante que Deus, de maneira muito sábia, na própria Bíblia, ele elabora uma série de medidas para ajudar-nos a combater esse tipo de tentação. A primeira é óbvia, é termos sempre claro que nós somos de Deus. Isso é a coisa mais importante. Que Deus é o dono da nossa vida, porque Ele bateu na porta e nós voluntariamente abrimos a porta para o Senhor. Nós voluntariamente nos demos para o Senhor, da mesma maneira que Ele deu a sua vida para nos salvar. Esse é, de longe, o aspecto principal e a razão principal no qual nós deveríamos basear o nosso comportamento naquilo que Deus diz que deveremos fazer. Mas Deus, em sua sabedoria, não só deixou isto claro, mas também apresentou algumas medidas ou alguns conselhos para ajudar-nos nesse grande desafio que Deus entende. Foi Deus que nos fez. Ele sabe exatamente a extensão desse desafio. Primeiro, vigie sempre sua mente e seu coração. Isso eu acho algo muito importante. Eu me lembro que eu era adolescente ainda e aprendi na igreja uma coisa importante. Nós não conseguimos impedir que um passarinho voe em cima da nossa mente. Mas nós conseguimos impedir que o passarinho sente em cima de nossa cabeça e faça ninho. Isso sim. Considerando isso, nós deveríamos ter claro que Deus nos coloca numa posição onde nós podemos sim evitar uma série de problemas. Por exemplo, nós somos sujeitos a essas manobras, essas artimanhas da sedução. Mas a partir do ponto que nós estamos permitindo que isso continuamente esteja conosco, que nós não nos afastamos disso, mais e mais propenso nós ficamos a cair nessa tentação. Foi isso que aconteceu com Eva. Quando a serpente veio com a conversinha dela, logo no começo, lá vem aquela conversinha. Mas Eva deixou a conversinha ir. E nós sabemos no que deu. Repara que José, lá na casa de Potifar, ele teve o mesmo tipo de prova.
Veio lá, olha, José, não vai acontecer nada, esse cara não vai saber nada. E olha, você pode se dar bem. E o que foi que José fez? Colocou um limite. Então, o primeiro conselho é vigie sempre a nossa mente e o nosso coração, tendo sempre presente que o Senhor é o dono nosso, porque nós nos demos para Ele, uma vez que Ele, antes disso, deu a sua própria vida por você e por mim. Em Provérbios 7:25, reforça bastante esse conceito de vigiar a mente e o nosso coração constantemente. Eu acho interessante que em Filipenses, já no Novo Testamento, Filipenses 4:8, vai bater isso de uma maneira muito mais direta, na minha opinião, e onde fica absolutamente claro do vigiar mente e coração como um instrumento importante dentro desse processo. Segundo conselho, fique longe de situações sedutoras. Ora, se você sabe que uma certa circunstância vai te levar a questionar esse processo de santificação, esse processo de cada vez mais cumprir a vontade de Deus para a tua vida, por que você vai abraçá-la? Se eu sei que este material é um livro inadequado, por exemplo, que me questione e pode me levar a fazer besteira, por que raios que eu estou com este livro na minha mão? Se eu sei que certos ambientes vão fazer isso, por que eu vou nesses ambientes voluntariamente? Se eu sei que certas conversas me levam a esse questionamento, por que raios que eu vou me meter nessa conversa? Esse é o segundo conselho que nós podemos encontrar na Bíblia. Provérbios também 7:25, vai ser aquela segunda parte dele, vai bastar isso. Mas eu acho interessante que mesmo no Novo Testamento isso é batido algumas vezes. Um deles é 1 Coríntios 6:18, onde esse tema é trazido de novo desde o livro de Provérbios para o contexto do Novo Testamento. É o terceiro. O terceiro conselho, procure olhar por trás das aparências. É o que Provérbios 7:26-27 vai mostrar. Em outras palavras, quando a serpente foi do paraíso, falou, olha, tem uma ideia que essa fruta, um dos instrumentos que Eva poderia utilizar, ela falou, por que será que esse cara está tão interessado que eu vá atrás dessa fruta? Procure olhar atrás das aparências. Nem tudo que reluz é ouro. Isso nós aprendemos desde os tempos das nossas tataravós. E, às vezes, nós somos tentados por coisas efêmeras e falsas, porque nós não queremos, na realidade, a gente não quer enxergar mais profundamente. Finalmente, em Provérbios 5, de 3-20, ele vai salientar algo que no Novo Testamento ele vai bater muito mais extensivamente, que é siga o mapa das Escrituras. Por quê? As Escrituras, essencialmente, é um manual de instruções que Deus nos deixou. Esse aqui é o equivalente àquelas instruções que eu falei. Eu te empresto o carro, mas eu quero que só coloque gasolina. Deus fala exatamente a mesma coisa. Você me deu o seu corpo é meu, e este é o manual para você saber como utilizar este corpo que eu estou te devolvendo em empréstimo, porque você já me deu. Definitivamente, esses são os aspectos que eu gostaria que vocês levassem
e meditassem. Primeiro ponto. Nós voluntariamente abrimos as nossas portas e nos demos a nós mesmos ao Senhor, porque reconhecemos que Ele antes deu a sua própria vida por nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, este mesmo Senhor que hoje é meu dono, é o dono deste corpo, tem todo o direito de dizer como que esse corpo deveria ser utilizado. Terceiro, a palavra de Deus é justamente o instrumento de Deus para te comunicar esta verdade. E chamar a atenção aos perigos e desafios que nós vamos encontrar ao sermos mordomos, ao sermos administradores deste corpo que demos para Deus. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para entendermos cada vez mais da sua palavra, da sua vontade para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos o privilégio que nós temos de, através da tua palavra, ouvir-te, Senhor. Através do teu Espírito em nós, nos convencermos do nosso pecado e da tua vontade para cada um de nós. Que, por este mesmo Espírito, nós tenhamos forças para agir de maneira que nós sabemos que temos que agir. E desta forma, agradando a Ti, também sejamos felizes e eficientes em desenvolvermos este relacionamento contigo. Em nome e por amor de Jesus Cristo, te agradecemos e imploramos. Amém.